Muito bom dia, Deus abençoe a todos nós. Hoje, terça-feira, dia 17 de março. Vamos meditar com a palavra de Deus. Antes de tudo, vamos falar com Deus. Vamos orar, entrar a Deus em oração, pedindo a Deus a sua inspiração. Senhor, nosso eterno Deus e Pai, pedimos, meu Senhor, tua inspiração. Fala com cada um de nós, traz a luz e o discernimento através do teu Espírito Santo, da tua palavra, para o Senhor fazer com que todos entendam qual a tua vontade a respeito da tua verdade e como pertencer à tua verdade. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos nós. Nesta terça-feira, estamos com a segunda parte hoje desse tema, verdade versus mentira. E hoje vamos falar de um versículo bíblico aqui deste assunto sobre a verdade. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 3, versículo 21, que diz o seguinte: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Nada de nós mesmos para fazer o bem, para viver a verdade de Deus, conseguiríamos de nós mesmos. A palavra de Deus diz claramente que depois que entrou o pecado no mundo, através da desobediência de Adão e Eva, entrou uma natureza ruim no ser humano, proveniente do pecado. E ninguém consegue fazer o bem de si mesmo se não tiver imbuído de um temor a Deus, de conhecer a verdade de Deus. Então, quando você tem esse desejo de praticar a verdade, o amor, você se chega para a luz, para a verdade de Deus, para que suas obras sejam feitas em Deus e sejam manifestas a todos. Jesus falando a respeito desse assunto, que o contexto começa no versículo 16, ele falando da sua missão, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus começou a falar para as pessoas que ele enviou o seu Filho, não foi para que condenasse, mas para salvar e mostrar as obras dele, que as obras são feitas através da verdade, da luz. Então, todo aquele que ama a verdade, a prática do bem, ele se chega para a luz, para a verdade de Deus. Nós temos aqui 3 anotações que não vamos citar, que fala que pessoas que perderam o juízo e negam a verdade não tem nenhum compromisso com a verdade. Está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 6. E homens que fraudam a verdade. Tem pessoas que fraudam a verdade de Deus e ensinam mentira. Isso está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 14. Para concluir, nós vemos aqui em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3, que as pessoas fazem da verdade um motivo de grande lucro. Mas aqueles que amam a verdade, como está aqui escrito, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas em Deus. Então, todos aqueles que amam de fato o bem, a verdade, eles se chegam para a luz de Deus, porque Deus é luz, Deus é verdade, Deus é amor. Então, é a esse respeito que estamos meditando. Todos aqueles que querem fazer o bem, eles se chegam para a luz de Deus, para que as pessoas, através dos seus frutos, da sua maneira de agir, vejam a verdade de Deus. Então, a verdade de Deus é essa. É viver a prática do amor. É viver
a verdade que Deus quer que viva, seguindo os princípios do que está escrito. Viver como a palavra é. Então, quando a palavra de Deus diz assim, andai na luz assim como Cristo andou e vive na luz. Andar na luz significa o quê? Andar na verdade. Amar, ter apreço pela verdade. Então, todos aqueles que têm no seu interior o desejo de fazer a vontade de Deus, ele se chega para a luz, ele se apega à verdade de Deus para assim a vivê-la. Ficamos por aqui. Quarta-feira, se Deus permitir, estaremos concluindo essa meditação, verdades versus mentira. Vamos falar com Deus. Amado Deus e Pai, te louvamos por tua palavra, por tudo que o Senhor ensina. O Senhor é a verdade, o Senhor é a luz, e todos aqueles que têm o desejo da prática do bem, vêm para a luz e para a verdade. Dá um discernimento a cada um de nós, o que é a tua verdade, o que é a tua luz, o que é a prática do bem dentro de nós. Em nome de Jesus te louvamos e te agradecemos. Amém. Ótima terça-feira, se Deus nos permitir, até amanhã, quarta-feira, finalizando essa meditação, verdade versus mentira.